Hoje você vai descobrir tudo, ou quase tudo, sobre os cavaleiros que o diabo, o demônio, tem para fazer seu trabalho sujo, como diz nos filmes do Motoqueiro Fantasma. Você também vai descobrir por que o diabo tem esses cavaleiros e também quais são eles, até chegar no último cavaleiro, o atual Johnny Blaze, o Motoqueiro Fantasma. Mas antes é aquela coisa, né? Se inscreve no canal, ative o sininho, aquela coisa chata que você já sabe, e não se esqueça também de nos seguir no Instagram e acessar o site do canal. O site do canal tá em inglês, mas se você quiser pode dar uma passada lá para conferir, tá legal? Os links do Instagram e do site estarão na descrição. Mas então, vamos lá. Bom, para começar você tem que saber o porquê o diabo tem esses cavaleiros e para que eles servem. Já vou adiantar uma coisa, aliás, o diabo não tem muito poder quando ele tá aqui na Terra. Como diz no segundo filme, os poderes dele são limitados. Ele pode apagar uma luz, pode fazer o chão tremer, pode dar alguns poderes para alguém, como ele fez com o Kerrigan, pode fazer algumas coisinhas indiretas, como ele fez com o Danny, fazendo ele meio que dormir ou ficar em choque. Não sei o que ele faz, mas ele meio que fez o Danny ficar quietinho no lugar dele, fazendo com que o motoqueiro não pudesse localizar. Agora, fazer a desgraça, colocar fogo no chão, destruir tudo, matar todo mundo, isso ele não pode, porque os poderes dele são limitados. Então, ele pega pessoas da Terra para fazerem o serviço sujo por ele, fazendo o quê? Um pacto. Ele pega pessoas da Terra que estão passando por algum tipo de problema e faz essas pessoas assinarem um contrato, um acordo, onde ele sempre pede algo em troca. Assim transformando essas pessoas em cavaleiros, como aconteceu com Carter Slade, que é o primeiro cavaleiro que eu vou falar agora. Não se sabe muito sobre Carter Slade. Quando ele nasceu, não se sabe nem se ele morreu, mas não sei, né? No filme, quando ele vai embora, ele corre um pouco e depois desaparece. Então é isso. Ele deve ter ido embora pro céu, talvez. Sei lá, só se sabe que ele foi embora, vazou. O que se sabe sobre Carter Slade é que ele morava no Texas, e é dito no filme que ele era um cara de honra, gente boa, mas foi consumido pela ganância. Com certeza deve ter roubado algumas pessoas e até matado algumas pessoas também, até porque ele foi preso. E até estava rolando uma execução contra ele, então olha só. Então chegou um estranho que não era ninguém mais, ninguém menos que o próprio diabo. E ele acabou fazendo um pacto com ele, não só livrando ele da cadeia e da execução, mas também fazendo ele se tornar um cavaleiro. E o que os cavaleiros fazem afinal? Eles simplesmente são caçadores de fugitivos do demônio, eles são enviados para ir atrás de qualquer um que escapa do inferno. Pelo menos foi isso que é dito no filme. E eles também são meio que ajudantes do demônio, então tudo que o capeta falava, eles faziam. Eles meio que tinham uma dívida com ele, por isso eles teriam que obedecer, por mais que não quisessem. Então vários anos servindo o demônio, e aí chegou um belo dia onde o demônio resolveu fazer um certo pacto com uma cidadezinha chamada San Veganza. E nessa cidade todos, sim, todos os habitantes fizeram um pacto com ele. Todos eles venderam suas almas em troca de alguma coisa, que não é explicada nos filmes, não sei porquê, que levou todos eles à morte. Aí todo mundo morreu, deu ruim e tal, e foi aí que o Carter Slade apareceu. Ele foi enviado pelo próprio capeta para pegar o contrato de San Veganza, que tem todas as almas dos habitantes lá. Mas quando ele sentiu o poder do contrato, percebendo todo o mal e toda a desgraça que esse contrato poderia causar, um inferno na Terra, como ele diz, ele preferiu vazar com o contrato do que deixar todo esse poder com Mefistófeles, o diabo. E a partir daí ele forjou sua própria morte e durante vários e vários anos, séculos até, ele vem escondendo o que ele fazia há 150 anos atrás. Sim, ele tem 151 anos de idade. Tá novo ainda. E nesse tempo ele foi se disfarçando como coveiro para não levantar suspeitas. Não adiantou muito porque o Blackheart já sabia que ele estava dando informações pro Blaze e tal, mas como ele não poderia entrar em solo sagrado como um cemitério, então ele não poderia fazer nada. E tipo, um cemitério não, numa igreja sim, porque tem uma cena do filme que ele tá numa igreja, mas enfim. E ficou tudo por isso mesmo. Ele lá no cemitério, longe de todo mundo, inventando lendas sobre si mesmo, e ficou tudo por isso mesmo. Até que o Johnny Blaze fez um pacto com o diabo. Mas antes de chegar ao Johnny Blaze, vamos falar alguns poderes aparentemente únicos que um cavaleiro tem, que ele tem aliás.
Começando pelo olhar da penitência, isso todo mundo conhece, é a maior arma que um cavaleiro tem. Para quem não sabe, o que eu acho impossível, esse olhar da penitência serve para ver os crimes e as barbaridades cometidas pelos perversos. Ele pode ver todos os crimes e coisas ruins que essa tal pessoa cometeu. Mas às vezes nem sempre foi assim, às vezes foi uma mentirinha em um download legal, por exemplo. Tô lascado então. Mentira, são só esses mesmo. Assassinato também, enfim, tudo quanto é coisa ruim, principalmente esses dois. E por último, uma arma básica de um cavaleiro, o seu cavalo, o seu transporte, que pode correr até mais rápido do que um cavalo normal. Ele também tinha a habilidade de se transformar no cavaleiro quando ele quisesse, até de dia talvez. Mas como ele estava tranquilo e ele só poderia se transformar só uma vez, esquece. Agora a arma mesmo, só aquela espingarda que ele dá pro Johnny no final do filme. Enfim, então Carter Slade ficou aqui na Terra esperando o novo cavaleiro aparecer. Ele ficou todo esse tempo que ele estava no cemitério se escondendo e tal, até chegar o dia que Johnny Blaze assinou o contrato. Inclusive vamos falar dele agora. Chegou a hora de falarmos de Jonathan Blaze. Então, todo mundo aqui conhece a história do Johnny, né? Se não conhece, assiste o filme. De uma forma resumida, ele era um cara que fazia shows de acrobacias de moto e tudo mais, tipo o Johnny Storm. E ele fazia isso com o pai dele, ele morava com o pai dele, o Barton Blaze, e ele descobriu que o pai dele estava com câncer, e o diabo apareceu e ele fez o pacto para salvar a vida dele, curar a doença dele. E é óbvio que fazer pacto com o diabo não é uma boa ideia, o que fez o pai dele morrer. E o diabo falou assim: esquece tudo, esquece a família, as amizades, o amor, esquece tudo. Se bem que não deu certo, porque ele falou pra ele esquecer o amor e quando a Roxane chega ele se lembra dela. Mas aí ele também falou: ó, quando eu precisar de você, você vem que eu devolvo sua alma, o que é mentira. Aí ele derrota o Blackheart, tudo o que acontece no filme. Aí paralelamente, o Carter Slade estava esperando um novo cavaleiro chegar, e quando ele se transformou em motoqueiro fantasma, ele foi lá, viu ele e tal, e é isso. Ele dá o contrato de São Vingança pro Johnny e acontece tudo o que acontece no filme. Tem o segundo também, que ele acaba meio que virando uma espécie de anjo. Inclusive esse anjo é um tal de Zaratos, que era um anjo caído, mas que depois virou um anjo da guarda da humanidade, que fez com que Johnny Blaze no final ficasse com metade, ou com seus poderes, não lembro, só sei que ele fica um pouco. E é isso aí, até hoje ele deve estar vagando por aí. O espírito da vingança. Ah, e o Carter Slade? Só um adendo aqui, ele ficou como uma espécie de espírito no momento que ele viu o Johnny pela primeira vez. Eu acho que ele vai pro céu, né? Porque antes dele ir embora ele fala: só espero que Deus me dê uma segunda chance. Então vamos falar agora dos poderes do Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma, que não são poucos. Vamos lá. O primeiro é o olhar da penitência, que eu já falei, e o segundo é o poder de se transformar quando quiser. Originalmente ele podia só se transformar à noite, mas quando ele temporariamente teve controle sobre seus poderes, ele acabou podendo se transformar quando quisesse, principalmente por conta de um ato de vontade ou quando o sangue inocente fosse derramado. O poder do motoqueiro fantasma depende na verdade em quem está no controle dele, mas quando o motoqueiro está principalmente no controle, o Johnny fica meio que no banco de trás, podendo apenas influenciar em decisões até certo ponto, menos quando ele vê a Roxane, aí o motoqueiro fantasma se acalma. Que fofo! O outro é força sobre-humana, podendo lutar com adversários imensamente fortes, tanto que ele vence todos os amiguinhos do Blackheart, o próprio Blackheart, e quando ele se transforma no Legião, com todas as almas de São Vingança dentro dele, isso porque eu não citei os vilões do segundo filme, o Kerrigan e o próprio Diabo, quando ele está em motoqueiro, ou se transformando nele. O terceiro é resistência sobre-humana. A energia mística que fortalece o motoqueiro fantasma impede que seus músculos produzam toxinas de fadiga durante as atividades físicas, lhe concedendo uma resistência sobre-humana ilimitada. Quando ele está na forma humana, ele é comum, pode sofrer alguns danos físicos, mas quando ele está de motoqueiro, ele é imune a qualquer ataque terrestre físico, igual mostra na cena do Olhar da Penitência no primeiro filme. O cara tenta dar uma facada nele, a faca se derrete, enfim, ele é imune a isso também. Armas de fogo não causam nada, as balas ricocheteiam ou até queimam devido ao fogo que tem nele. O outro é a manipulação do fogo, como era de se esperar, ele pode gerar, projetar e controlar fogo do inferno à vontade dele. O outro é o poder da corrente dele, a corrente pode aumentar de tamanho, pode cortar tudo e até usar ela como ventilador, como ele fez com Abigor no primeiro filme derrotando ele. O outro é a velocidade. O motoqueiro fantasma pode se teletransportar a pé em curtas distâncias. Ele pode fazer movimentos rápidos, confundindo a visão humana.
E o próximo, acredite ou não, é a levitação. Ele pode até desafiar a gravidade, embora ele não use muito. Sim, ele pode fazer isso também. Agora eu vou falar por último dos poderes angelicais. O primeiro é a ressurreição. Depois que o poder de Zarathos dentro dele surgiu, ele pôde ressuscitar o Danny no final do segundo filme. Agora você me pergunta, mas então, por que o Carter Slade tem menos poderes do que o Johnny? Porque é o seguinte, é dito pelo próprio Carter Slade que o Johnny não fez o pacto com o diabo por pura ganância, como os de todas as outras pessoas. O Johnny fez o pacto simplesmente para ajudar o pai dele que estava doente. Ele fez isso por pura bondade, apenas para ajudar o pai dele. Por isso Deus está do lado dele, foi o que o Slade disse. Então, por conta disso e também por conta dos andamentos dos dois filmes, ele foi descobrindo mais habilidades. O Slade foi pela ganância, por isso ele vai ter pouco poder. O poder básico que um cavaleiro tem que ter. Agora o Johnny não, ele tem poderes angelicais que se juntam com seus poderes demoníacos. Porque a paz entre Zarathos e Deus foi meio que restaurada, então... É isso. Bom, eu sei que você estava esperando eu falar aqui em uma caralhada de cavaleiros aqui e tal, mas entenda, galera, o Carter Slade pode até ter sido o primeiro cavaleiro que o diabo criou, até porque o cara tem 151 anos, e olha que o primeiro filme do Motoqueiro Fantasma é de 2007. Imagina o quanto ele não teria de idade hoje, 2022. Então foi só ele e o Johnny mesmo. Nem nos quadrinhos tem tanto cavaleiro assim, fora o Carter Slade e o Johnny. Até tem, mas são só outras versões do Motoqueiro Fantasma original que nós conhecemos, que pode até ser o mesmo. E pessoas relacionadas ao Carter Slade, como parentes distantes, parceiros, enfim, que não são introduzidos nos filmes. Então eu espero que você entenda. Então é isso, esse foi o máximo do máximo de informações que eu pude trazer sobre os Cavaleiros. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, compartilha pra galera toda, se inscreva porque aqui tem vídeo toda quarta-feira às 4 horas, nos siga no Instagram e não deixe de conferir o site do canal que está na descrição. Então é isso, vejo você, Marvete, no próximo vídeo, valeu e até mais.